Fala galera, boa noite, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Pod Jovem. É isso aí, o jovem pode ser liberto, transformado, cheio do Espírito Santo, uma nova criatura. É isso aí, vem com a gente que tem algo de Deus aqui para a tua vida. Continua com a gente e hoje nós estamos com um tema especial, dando continuidade aos temas que nós iniciamos, onde o primeiro tema foi a distração, o segundo a presença de Deus, o terceiro oração. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, a forma de estudar, quais são as dúvidas e como nós podemos fazer isso de uma forma que nós chegamos mais próximos de Deus. Eu quero começar aqui lendo um versículo que fica em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16, que diz o seguinte: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E é isso para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Essa é a recomendação e é o start para o nosso bate-papo. Não é isso, meu amigo William? Com certeza, hoje o tema é muito bom. Todo cristão sabe que tem que ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, afinal, é o nosso guia, a nossa bússola. Mas na prática não funciona assim. Se nós perguntarmos para a grande maioria dos cristãos qual que é o relacionamento deles com a palavra de Deus, nós vamos ver que muitas pessoas estão em falta. Então, o nosso intuito aqui nessa noite é falar exatamente sobre como ter esse relacionamento com a palavra, as dificuldades que nós encontramos, enfim. Esse é o tema da noite de hoje. Eu gosto de um versículo também para complementar o que o meu amigo Cleiton falou. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Ou seja, habitar não é fazer uma visita e ir embora. Habitar é ter moradia certa, estar ali de contínuo. Então a recomendação de Paulo à igreja é que a palavra de Deus ela deve habitar o nosso ser, habitar o nosso interior, habitar a nossa vida. Então, com base nisso, nós vamos aqui discorrer nesse tema e vamos colocar algumas questões aqui. Nós estamos aqui com Denis, Diego, o Anderson está crescendo. Nosso primeiro Pod Jovem. Primeiro Pod Jovem do vamos dar um time. bem-vindo para o nosso irmão Anderson. Seja bem-vindo! Pode ser. Nosso irmão Anderson, mais conhecido como Tinho. Então, a gente pode começar falando o seguinte: por que nós devemos manter um relacionamento constante com a palavra de Deus? Por que o cristão, parece ser fácil de responder, mas por que é que nós devemos manter um relacionamento constante com a palavra de Deus? É isso que eu quero saber. É uma boa pergunta. E aí, meu amigo, vai começar? Eu começo? Tá aqui na sua mão. Amém. Eu quero também ler um versículo. Nós estamos falando da palavra, vamos ler a palavra. Salmos 119, versículo 105, talvez um dos mais famosos aí quando se fala da palavra de Deus. Diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o poder de Deus e a orientação. É orientação para a vida do cristão e para a vida do não cristão também. A palavra de Deus tem orientação para todas as áreas da nossa vida. Não é verdade? E tem muita gente nessa mesa, eu vou falar pouco hoje. O Diego falou bonito, eu vou passar para ele agora, Diegão. Tá, Diegão, então assim, sem titubear, hein? Por que devemos manter um relacionamento constante com a palavra de Deus? Por que devemos ter um relacionamento com essa palavra? Bom, além da palavra de Deus ela ser a nossa base de fé, né? Que nos faz conhecer a Deus, nos faz conhecer a Cristo, né? A Bíblia também nos faz conhecer a nós mesmos. E eu costumo dizer que a Bíblia é um manual, né? Um manual de instrução, que nela está presente a instrução de como eu ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom servo, como eu devo viver socialmente, como eu devo falar. A Bíblia fala na questão de como eu devo agir, né, em certos momentos, como eu ser diferente. A Bíblia ela me ensina não só entre o verdadeiro e o falso, mas ela expõe verdade que me mostra quem eu devo ser, entendeu? Então, tipo, não é só, tipo, quando a Bíblia ela fala que Deus ele procura verdadeiros adoradores, né?
eu posso me identificar sendo o verdadeiro ou o falso, né? O verdadeiro cristão, a verdade da palavra, e aí eu consigo saber a mentira, entendeu? Então a Bíblia como foi citado pelo Denis, ela é a luz, né? Eu estou no caminho escuro, que eu não sei para onde ir, eu não tenho um norte, e a Bíblia ela ilumina cada passo que eu devo dar, cada passo que eu devo seguir. Então eu vejo a Bíblia como isso, como um manual de instrução que eu devo seguir também para conhecer a Deus, né? Não tem como eu conhecer a Deus sem conhecer a palavra. Não tem como eu dizer que eu sou cristão sem conhecer a Cristo. Eu só conheço a Deus e a Cristo através da palavra. Muito verdade. Para você, meu amigo Anderson Tio, qual é a importância de ter esse relacionamento com a palavra de Deus, meu irmão? Fala aí para os jovens aí, para quem nos Para iniciarmos, né? Eu vou começar pelo versículo bíblico que Salmo 119, versículo 25, parte B, fala assim: vivifica-me segundo a tua palavra. Primeiro, para a gente ter uma vida, vivenciar algo no Senhor, temos que estar embasado na palavra. Ter uma vida de plena comunhão com o Senhor, temos que ter uma vida extremamente estabelecida na palavra. A parte também que aqui fala também no 28, parte B, fala assim: fortalece-me segundo a tua palavra. Para a gente ter força, termos vigor, vencermos adversidades, a luta do dia a dia, a gente temos que estar embasado na palavra. Então isso aqui é um testemunho pleno. Se a gente quer ter uma vida triunfante, de conquista e vencermos o dia a dia, temos que estar embasado dentro da palavra. E tem algo aqui no 30 também que fala assim: escolhi o caminho de fidelidade. Significa que só a palavra pode nos dar esse caminho de sermos e tentarmos sermos fiel ao Senhor diante da sua palavra. Muito bom, muito bom. Quer complementar, então? Não, eu tô só não alimentar. Posso fazer uma observação? Bom, Talvez eu deixei de falar também, né? Como é que a gente vai conhecer o pecado e o erro da gente se não for através da luz da palavra? Uau, meu Deus, Exatamente. muito bom. Como é que a gente... Se eu tivesse Como é no que a culto, eu gente- dava uma salva de palmas, irmão. Não, misericórdia. É pra glorificar de pé? Muito bom. Eu fui rápido porque tem bastante gente aqui, eu falei bastante no nosso pod, mas só isso. Eu acho que a gente não tem como saber do nosso erro. Se não fosse na luz da palavra, acho que não seria revelado. Muito bom. Poxa, eu posso complementar também por dentro? Fica à Para vontade, meu irmão, enriquecer essa é a ideia. o podcast. Pode. Olha o que o 11 fala: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Pronto, fechando. Que coisa rica isso, né, cara? Primeiro que a palavra, ela nos dá instrução para nos guardar dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, para que a gente saiba que o caminho do homem, a alma do homem é nela pecar. Se a gente está dentro da palavra, a gente pode ter a certeza que o caminho certo é não pecar contra o Senhor. É isso mesmo. Verdade. Show. E o Diego falou, realmente, não só o Diego, mas veja bem, a Bíblia é a revelação de Deus. Como que nós vamos conhecer a Deus? E a Bíblia diz que nós temos que conhecer. Olha só que interessante. Eu não me lembro exatamente o livro, mas a Bíblia fala que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Ou seja, o conhecimento de Deus, ele é uma ação contínua. Então, Deus, ele se revelou. Por exemplo, nós temos muitos livros que falam sobre Deus, que o homem escreveu sobre Deus. Aqui mesmo é um livro de um escritor, do Hernandes, que ele fala sobre Deus. Mas existe um livro apenas que Deus fala sobre ele mesmo. Exatamente. Que é Se pudesse dar uma salva de Agora ficar de pé. Não é verdade, gente? Exatamente. Então, esse livro aqui não é o homem falando de Deus, é Deus falando sobre ele mesmo. E até onde ele se deixou revelar à humanidade. Então, para ter esse conhecimento de quem é Deus, para a gente não fazer como em Atos Paulo falou, em uma certa circunstância, olha lá, eles estão servindo ao Deus desconhecido. Eles não conhecem o Deus que eles servem. Como que a gente vai fazer para não ser igual a eles? Pela palavra de Deus. Exatamente. Vocês concordam? Com certeza. Gostando. Plenamente. Galera,
Posso dar sequência aqui, Cleitão? Fica à vontade. Olha só, o segundo tópico que nós colocamos aqui é o seguinte, talvez seja a dúvida de muitas pessoas, Tim. Existe uma maneira correta de se ler a Bíblia? Vocês acham que existe assim, uma fórmula que vai dar muito resultado de ler a Bíblia? Ou, de repente, isso é de pessoa para pessoa, de pessoa que está entrando agora para a fé, de pessoas que estão mais tempo, enfim. É uma pergunta que eu acredito que muitos tenham dúvida. Existe uma maneira correta de se ler a Bíblia? Bom, eu não vou ser o cara correto para responder isso. Vamos colher informação de todo mundo. mas eu queria compartilhar o meu início na caminhada e como que eu descobri a Bíblia. E hoje eu procuro fazer totalmente diferente do que eu fiz, porque antes eu achava que tinha necessidade de maratonar isso daqui, de ler, e quanto mais eu lesse seria melhor. E na verdade hoje eu aprendi que isso daqui você tem que ser como um alimento preparado por um dos melhores chefs no qual você precisa saborear. Então a diferença não está no quanto você lê, mas a diferença está na qualidade da leitura que você faz e você trazer aquilo para a tua vida e você refletir e meditar sobre isso. E aí isso faz a diferença. Só que também para que isso surta efeito, não adianta você ler a deriva. Primeira coisa é você, na minha opinião, tá? Isso eu estou dizendo que é prático para mim. Você precisa, antes de tudo isso, chamar o Espírito Santo para te trazer luz sobre isso. Você precisa convidá-lo para fazer parte desse momento de leitura com você, porque ele vai abrir os seus pensamentos, ele vai trazer a revelação daquilo para você e vai te dar a direção do que aquilo quer te transmitir e de como aquilo vai te alimentar. De forma rápida, eu queria só dizer que assim, as revelações do Espírito Santo muito alegre. Hoje, às vezes, as revelações que eu tenho à luz da palavra são muito mais profundas. Mas quando eu comecei, uma das minhas maiores alegrias lendo a palavra de Deus e estudando foi descobrir por que do arco-íris, como que o arco-íris surgiu, cara. É sério, eu tava conversando com eles aqui antes e realmente, porque, poxa, você vê que sol e chuva, aquele negócio bonito, cheio de cor no ar, mas e aí? Da onde veio? Da onde veio? Você entendeu? E aí você entende que ali é o símbolo de uma nova aliança de Deus com os humanos. E aí depois você vai ter que não é mais arco-íris, que essa aliança ela foi feita pela morte de Jesus. Então a palavra ela te dá essas revelações que você só vai ter no seu íntimo praticando, lendo. Porque se eu for falar aqui, vai longe. Então essa é a minha opinião. Bacana, né? Experiência. Mas assim, como será que as pessoas pensam assim em relação à leitura da Bíblia? Qual é o correto a se fazer? O que vocês acham? Bom, acho que o que a gente não pode fazer é ler a Bíblia como um livro comum, né? Só na questão baseada nas histórias. Acho que isso foi o que quando eu comecei a ler, tipo, eu ia falar sobre Davi e Golias, nossa, da hora, bacana, né? E Sansão e Dalila, então a gente foca nas histórias que é mais contada, né? Talvez até na infância pra cá. Só que acho que uma vez na sua administração mesmo, aqui fala que você citou a Bíblia como uma carta de amor, né? De Deus para com a humanidade. Então, como eu começaria a ler a Bíblia, eu começaria tentando entender esse amor, né? Deus me amou, como Ele me amou, né? Como que é expressado esse amor, através de quem? Eu acho que esse é um ponto inicial, porque a gente ouve muito falar sobre Deus e sobre Jesus, né? Não que os outros profetas ou os outros personagens da Bíblia não sejam importantes, mas todos eles, toda a Bíblia aponta para Cristo, né? Então, eu acho que a maneira, pelo menos inicial, da gente ler a Bíblia teria que ser, conhecendo Jesus. Eu quero conhecer Jesus, como diz o louvor, né? Boa. Vamos tinha o nosso convidado hoje. Passa Na verdade, assim, convidado não, ele já faz parte aqui. Hoje ele tá a primeira time, vez aqui, né? Hoje teve o tempo oportuno dele estar aqui. Então vamos jogar mais pra ele. A Rebeca liberou ele com a gente. O que você acha em relação a isso? Existe uma maneira certa de ler a Bíblia? O que você quer falar, de repente, uma experiência? Primeiro para ler a palavra, né? Eu acho que tem que ser um convite do Espírito Santo, né? Porque se você for ler a Bíblia de uma forma natural, você não há de entender ela. Abrir ela como um livro, do começo ao final,
você não vai entender nada Dá sono, né, Tiago? da obra do Senhor. Isso mesmo, dá sono. Então tem uma coisa aqui que Davi fala, 17, 119, fala assim, ó, ser generoso para com teu servo, uma vírgula, para que eu viva e observe a tua palavra. Viver, observar a tua palavra. Então, quando eu comecei a entender o que era a palavra, praticamente para os jovens, ou todos que vão assistir, eu falo sempre isso ao meu testemunho, que eu não sabia abrir a Bíblia em Gênesis, cara. Não sabia. Mas é o primeiro livro, tio. Pior que é isso. Pior que eu não sabia. Me deram uma Bíblia, me presentearam com a Thompson, eu falei, o que eu vou fazer? Uma Thompson, Me deram uma Thompson, uma riqueza. E eu falei, Riqueza, por meu. onde eu vou começar isso aqui? E eu lembro, só para a gente enriquecer mais, quando eu fui entender o que era a palavra, houve um convite do Senhor. O Senhor falou assim, isso aqui vai ser uma parte do teu ministério. Então, houve um convite do Senhor para me entender o que eram os seus mistérios. Então, primeiro, antes de tudo, pergunte ao Senhor, me convide a ler a tua palavra, me inspire a ler a tua palavra, entender o que o Senhor quer falar. Isso aqui é uma bússola e é um mapa, e o tesouro que você vai encontrar se chama Jesus. Profundamente. Glorifica de pé, igreja. Sabe? E o que mais eu quero completar aqui está no 9. Isso aqui está intitulado como jovem. Olha o que fala. De maneira a poderá o jovem guardar o puro o seu caminho? Uma pergunta. Observando segundo a tua palavra. E olha o que fala para completar. De todo o coração te busquei. Não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Aí a gente já citou aqui, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então existe um caminho, existe um convite, e a melhor forma da gente entender essa preciosidade aqui é o manual, perguntando ao Senhor, nos convite a entender a sua voz, que é a sua palavra. Esse é o caminho, não tem outro. Amém. Eu vou complementar. Não, pode, eu ia meio que tirar do contexto, era só para ele contar a história de Jonas. Então, Uma vez eu, quando eu tava meio enroscado, querendo entender, porque isso aqui quando você pega é muita informação. E me aconselharam a ler a história de Jonas por causa da baleia. Então, Que será, né? Que pancada, depois, quando eu fui entender o que era a palavra que queria falar do maravilhoso Jesus. Então, assim, por isso que a gente tem que ser convidado. Foi citado aqui o textos preciosos, a palavra é divinamente inspirada. Então, para você entender isso aqui, você tem que estar debaixo de uma inspiração divina. E o único que podemos levar a esse caminho é o Espírito Santo, somente Ele. eu vou complementar esse tópico aqui sobre existe uma maneira correta de ler a palavra. E aí, se você quiser, você fecha, tá, Denis? Eu? Se você quiser. Porque eu vou complementar o que os meninos já falaram. Então, assim, de uma maneira mais prática, digamos assim. Existe uma maneira correta de ler a palavra de Deus? Eu acho que muitas pessoas, principalmente as que estão iniciando na fé, Cleiton, elas têm a dúvida, poxa, mas qual livro? É o que você acabou de falar, você começou por Jonas. Você, não sei, falaram pra mim, lê Jó. Meu, então assim, o que eu quero dizer nesse tópico é o seguinte, talvez para as pessoas que estão iniciando na fé cristã, o interessante seria começar pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento oferece uma linguagem mais prática e o Novo Testamento você já vai de início já ler as histórias de Jesus através dos primeiros evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e já vai conhecer e se aprofundar em Jesus, na história, no nascimento da igreja. Você vai para o livro de Atos, você vai saber como que surgiu a igreja, como que o evangelho se espalhou, como foi propagado através do apóstolo Paulo, através das cartas, das igrejas, das missões e tudo mais. Então eu aconselharia as pessoas que estão iniciando agora a irem para o Novo Testamento. Eu acredito que é um caminho melhor. E depois, de findar o Novo Testamento, vai para o Antigo Testamento e de repente começa e vai fazendo uma leitura completa da Bíblia. Mas uma coisa também que eu quero destacar é o seguinte, a leitura da Bíblia ela deve ser acompanhada
Assim, uma experiência que eu gosto de fazer, e eu gosto muito de uma frase de um teólogo, de um pregador chamado A.W. Tozer. Ele disse que uma vez perguntaram a um homem de Deus: pastor, o que é mais importante, a leitura da palavra ou a oração? E ele respondeu da seguinte forma: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a da esquerda? Muito forte. Então, assim, quando você lê a Bíblia, você não é só a leitura, você é instigado pelo Espírito Santo a buscar a Deus em oração. Porque dependendo daquilo que você está lendo, o Espírito te quebranta a você orar, a você se humilhar, a você reconhecer a grandeza de Deus, a você reconhecer o seu pecado. Então a leitura da Bíblia, ela traz muitas coisas que são relacionadas à fé. Você vai ser encorajado a orar, você vai ser encorajado a jejuar, você vai ser encorajado a muitas coisas relacionadas à fé cristã. Então acho que a minha fala é isso, sobre essa questão de existe uma maneira certa de ler a Bíblia. Você quer complementar, meu jovem? Não, só para não deixar passar. Eu comecei lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não funcionou para mim, sendo muito sincero, no começo da minha caminhada. Ficou muito confuso. O que funcionou para mim verdadeiramente foi conhecer os evangelhos, conhecer e tentar conhecer e prosseguir em conhecer, porque é o que a palavra nos orienta. No amor de Cristo, foi o que o Diego falou. E a Bíblia, ela é sagrada, nós chamamos ela de sagrada, é divinamente inspirada. Só para compartilhar uma experiência bem rápida. Esse final de semana, sexta-feira, sábado, estava lendo a palavra e aí me veio algo, nem lembrava do tema desse podcast aqui. Eu falava assim, poxa, a leitura da palavra traz algo dentro do nosso coração que nada mais traz, cara. É uma sensação tão gloriosa, é uma sensação diferente que você não vai ter. Isso é só para quem experimentar de verdade. É só para quem experimentar. Não vai ter lendo outro livro. Não vai ter lendo outro livro. É a divina revelação de Deus. E quem tem o desejo, experiência aqui, vocês sabem. Quem tem o desejo de se aprofundar, de conhecer isso aqui, é uma experiência que você não vai ter outra. Então, eu falo pela minha experiência. Comecei de Gênesis a Apocalipse. Como o nosso irmão falou aqui, o ideal para quem está começando é começar dos evangelhos, né? E é isso. Bom, só queria falar uma coisa, né? Referente à palavra de Deus. Acho que eu já tinha falado antes de a gente iniciar tudo isso, né? A importância da palavra de Deus. Foi através da palavra de Deus que a gente conseguiu falar sobre a presença de Deus. Exatamente. Foi através da palavra de Deus que a gente conseguiu falar sobre oração, né? Então, assim, todos os temas que nós trouxemos aqui para conversar, né? Foi através da palavra de Deus. Ela nos inspirou a falar, ela nos inspirou a conversar, né? Não tem como a gente chegar aqui e falar sobre a nossa opinião, falar o que a gente acha, né? Eu costumo dizer que a Bíblia, ela sobrepõe tudo. Eu posso ter a minha opinião sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, mas a partir do momento que eu fui instruído na palavra, isso não tem mais a minha opinião, tem o que a palavra ensina do certo ou errado. Então, assim, foi através da palavra. A importância de ler a palavra é para saber como que ela atrai a presença do Espírito Santo. É toda a oração que Deus recebe, que foi o que a gente falou no podcast passado, né? Qual outra que vocês falaram? Foi essas duas, né? Presença e oração, né? E a distração. E a distração, como a gente sabe o que distrai ou não? É a palavra. E assim, para facilitar também, hoje a gente também tem a questão também do celular. Pô, eu quero saber sobre a presença de Deus. Coloca lá no Google versículos que falam sobre a presença de Deus, né? Que hoje a gente vive hoje o pessoal é muito tecnológico, né? É mais fácil a pessoa estar com o celular na mão do que com a Bíblia. Então, né? Une o útil ao agradável. Coloca, eu quero saber sobre a presença de Deus. Versículos que falam da presença de Deus, versículos que falam do amor de Deus, versículos que falam sobre a misericórdia, né? E aí vai estar os versículos ali, depois procura na Bíblia. Fica mais fácil de ler. Posso estar Posso aproveitar aqui algo, uma experiência minha. Quando eu comecei a ler, ou eu comecei a orar, falei, Senhor, eu quero entender mais da sua palavra. O Espírito Santo perguntou para mim, o
que você quer se apartar para você entender mais a minha palavra? O que é o videogame? O jogo de futebol? A série favorita do Netflix? E ele falou, você quer que o videogame que você gosta se saia de você, ou a minha palavra seja o seu hobby preferido? Então, uma coisa eu falo, para você mergulhar aqui, você vai ter que se abnegar de alguma coisa. Você vai ter que se apartar de muita coisa e mergulhar. Senão você não vai ter a profundidade a qual o Senhor quer te apresentar na palavra. Eu falei para os meninos aqui antes de começar, que eu vi um comentário de Antônio Gilberto que falou assim: um dia, sem eu ler, sem eu me aprofundar, sem eu comer, a palavra é um dia perdido. E realmente, para nós que entendemos o significado da palavra, o que ela representa para nós que somos servos do Senhor, realmente é dias e horas perdidas. Então, essa é a pergunta. O que você vai fazer ou se apartar, largar, para você vivenciar o poder da palavra? Esse foi bom. Ô Varão, você está lendo aqui, você praticamente já respondeu a minha a última questão que nós colocamos aqui. Pessoal, nós estamos encaminhando para o fim, e muito do que o Anderson falou tem a ver com a última questão que eu coloquei aqui para nós falarmos. E o que eu coloquei aqui foi o seguinte, Cleitão: por que será que muitos cristãos não têm relacionamento com as Escrituras? Quais serão as dificuldades que essas pessoas encontram? Então, assim, o Tinho já entrou muito nisso. Eu vou falar rápido sobre isso, porque eu quero ver os meus irmãos para a gente já finalizar. Então vai ser rápido o que eu vou dizer. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte, não sei se é meio cultural assim, do nosso país, mas as pessoas costumam dizer o seguinte: eu não tenho dificuldade de ter um relacionamento com a palavra porque eu não gosto de ler. Beleza. Só que é o seguinte, você agora é um cristão, então tem muita coisa que você gostava de fazer que você não pode gostar mais. E tem muita coisa que você não gostava de fazer que você vai ter que passar a gostar. É simples assim. É o que eu tenho pra falar. E encontra com tudo aquilo que a gente tem falado em todos esses vídeos, né? Exatamente. E você quer dizer alguma coisa sobre isso, Digão? Por que será que muitas pessoas têm dificuldade de ter esse relacionamento com as Escrituras? Acho que o Tinho foi muito pontual no que ele falou. E eu também disse que coisas que nós não gostávamos, nós temos que orar. O Espírito Santo é o nosso amigo, ele foi deixado para ser o nosso consolador, o nosso ajudador. Então, Espírito Santo, eu tenho que passar a gostar disso. Bem como orar no seguinte aspecto: eu não posso mais gostar disso. Então, acho que tem muito disso. Eu tenho dificuldade de ler, eu não gosto de ler. Ore ao Espírito Santo. Né? A palavra diz em Tiago que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Exatamente. Acho que a curiosidade também, né, meu? Tipo, as pessoas se conformam muito do que ouvem, sabe? É muito fácil hoje, eu quero saber algo sobre Deus, né? Daí eu venho na igreja, escuto uma palavra e é o suficiente aquilo, né? E as pessoas, tipo assim, a gente tem, eu citei o celular, né? Temos a internet, mas ela tanto ajuda como ela atrapalha, porque nem todas as informações nelas estão corretas. Eu não posso acreditar em tudo que eu vejo na internet, né? Eu não posso, mas a pessoa está falando de Deus, está usando a Bíblia, mas eu sei realmente, como eu identifico o que eu citei no começo, eu identifico o falso do verdadeiro, se eu mesmo não faço a leitura, né? Eu não posso acreditar de uma maneira, tipo, como que eu posso expressar? Acreditar em tudo, sabe? Tô falando para ser um cético, mas eu acreditar em tudo que dizem. Eu fui uma pessoa que, assim, para eu começar a ler a Bíblia, eu sempre fazia muitas perguntas que, na igreja mesmo, Jesus disse tal coisa, mas por que ele falou? Jesus ensinou tal coisa, mas por que ele disse? Então, o fato de eu querer sempre responder esses questionamentos, né, saber o porquê que ele falou, o porquê aquele momento, então isso me instigou a querer ler mais. É a curiosidade de não se saciar simplesmente com o que já está sendo entregue ali.
Igual a gente está falando sobre a palavra de Deus. As pessoas que estão nos assistindo, elas podem se aprofundar ainda mais e um pouco além dos versículos que foi citado aqui. O que você tem para falar sobre isso, meu irmão, para a gente poder encaminhar para o fim aí? Por que será que as pessoas têm tanta dificuldade no que se refere a ter esse relacionamento com as Escrituras? Eu acredito que hoje, sendo muito realista, em meu modo de enxergar é a falta de interesse. Eu acho que as pessoas procuram a Deus pelo que Ele pode oferecer, não por quem Ele é. E logicamente você vai conhecer a Deus como Ele é, quem Ele é através das Escrituras. Foi o que Ele deixou ser revelado. As dificuldades que essas pessoas vão encontrar é ser enganadas por qualquer vento de doutrina. É o que Paulo fala. As pessoas vão ser facilmente enganadas. Será que o Espírito está nisso? Será que é Deus falando? Será que eu posso comer essa palavra? Será que eu não posso? As pessoas estão acostumadas a ouvir falar de Deus, sendo que Deus está se apresentando para elas através da palavra, né? Eu separei aqui rapidinho o versículo 4 de Efésios, no capítulo 13, no 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa necessidade da gente ter esse conhecimento de Cristo, você só vai encontrar dentro da palavra de Deus. Não tem nenhuma outra chave, não tem segredo, como você falou e a gente falou num outro vídeo, não tem varinha mágica. É se aprofundando na palavra, é para quem tem interesse. Infelizmente, nos dias de hoje, é para poucos, né? E essas pessoas, logicamente, como a gente levantou o questionamento aqui, vão ter dificuldades, vão passar dificuldades. Alguém, para ter um bom cargo numa empresa hoje, o que ela precisa? Ter conhecimento, buscar, fazer faculdades e buscar conhecimento. Como é que a gente não vai passar, perecer, ter dificuldades servindo ao Senhor? É conhecendo a palavra. É sabendo como orar, sabendo como buscar, sabendo como não desperdiçar a presença de Deus, né? Eu acredito que é isso, essas serão as dificuldades. Posso passar a palavra para o meu amigo Tinho, Cleiton, Senhor? Eu queria só complementar aqui, porque tudo que eles falaram é de extrema importância e até relacionado à questão da pergunta. Hoje a pessoa ela tem a dificuldade a partir do momento que ela não prioriza a Deus, porque a partir do momento que ela prioriza se aprofundar em conhecer a Deus, ela vai ter essas instruções, ela vai encontrar na Bíblia a resposta e o caminho para que ela tenha esse direcionamento. Mas um ponto muito importante aqui, não menos do que os outros que nós falamos, mas não mais, a questão de que nós precisamos também tomar muito cuidado, porque texto sem pretexto, né? Todos os textos ele tem um contexto, e se você não leu o contexto daquilo, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas qual é o conceito disso? Qual que é todo o contexto que envolve isso? Não dá para a gente pegar frases isoladas da Bíblia e trazê-las ao nosso favor, porque as frases, todas as passagens da Bíblia, uma das principais ações é nos confrontar com a nossa realidade, não nos confortar, ela vai nos confortar, mas dentro de um contexto sobre aquela questão. E para finalizar a minha parte aqui, eu queria muito instruir e direcionar a conversa no sentido de que hoje uma das maiores coisas que a humanidade sofre são as doenças psicológicas. É a depressão, é a síndrome do pânico e é a ansiedade. Não sou psicólogo e não sou especialista nisso, mas as depressões elas são oriundas das frustrações do passado, a síndrome do pânico das frustrações dos negócios presentes e a ansiedade daquilo que é por vir. Nós vivemos num mundo globalizado, digitalizado, que tudo está muito mais fácil, arrasta para cima. Nosso cérebro ele trabalha muito nessa velocidade, aquilo que não é bom para mim a gente passa e a gente não consegue ter um filtro sobre isso. A nossa vida anda a 200 por hora. Velocidade 2. Exatamente, velocidade 2. Áudio acima de 5 minutos que nem o Diego manda, nem escutamos. Agora vem escrito Agora vem escrito. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, e aí uma orientação para mim acabar a minha fala. Ao invés de você usar isso, use isso. Primeiro porque você vai estar ajudando o seu cérebro, você vai estar ajudando a sua parte física, você vai estar fortalecendo o seu neurônio, porque a partir do momento que a gente para ler, o cérebro automaticamente ele reduz a velocidade porque ele precisa conjugar verbo, ele precisa unir letra com letra. Você vai ter um processamento a mais, você vai ter uma atenção a mais.
Então isso vai fazer diferença não só para o seu conhecimento, mas também para o teu fortalecimento aqui, ó, mental. E aí muitas dessas assolações que nós sofremos nesses tempos atuais, elas podem ser curadas e serem diminuídas simples pelo fato de a gente ter essa atitude. Você que sofre de insônia, ó, pelo menos umas 2 horas antes de você ir dormir, larga isso daqui, esquece isso daqui e medita pelo menos aqui, ó, 40 minutos, meia hora aqui, que você vai ver que você vai ter um sono lindo, mas não é porque a Bíblia te dá sono, mas isso é neurociência, isso é estudo medicinal. Isso daqui, além de curar a sua alma, ela também vai curar a sua física também. Mas para isso você precisa praticar. E aqui eu encerro a minha parte. Maravilha. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Essa daí. Eu queria complementar só algo aqui. A base do Salmo 119, ele fala que é a palavra, né? Só que existe tópicos que ele cita, ele fala muito sobre o coração. O coração não está ligado ao sentimento, está ligado à alma. E o 102 fala assim: induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Ele sabe que o coração do homem é extremamente enganoso, foi o que meu Cleide citou. Então ele sabe que o fundamento da inclinação dele para pecar é o sentimento que tem as coisas que é propício da carne, o sentimento da sua alma. E ele fala: trava o meu coração nos decretos da tua palavra, crava para sempre até o fim. E é até aqui que eu encerro, porque o Senhor, ele deixa uma instrução bem clara: se o nosso coração estiver estabelecido na palavra, a gente estará sempre firmado naquilo que ele deixou, que é o alicerce da sua palavra. Então o nosso sentimento como homem está declinado a cair, mas se nós estivermos firmados na palavra, a gente vai estar agradando ao Eterno sempre, até o fim. Maravilha, maravilha. Meus irmãos, podemos encerrar? Podemos. É um assunto bem vasto, eu acredito que já estamos aí em 40 minutos aproximadamente. Bom, mas tudo que foi falado aqui foi muito proveitoso. Eu acredito que eu particularmente fiquei muito feliz de participar mais uma vez. Maravilha. E que você tire bom proveito disso, que você possa escutar até o final, analise as referências bíblicas. Também está aprendendo, né, Will? Com certeza. A gente também está aprendendo aqui. Eu costumo dizer que a mente que se abre a novas ideias nunca volta ao tamanho original. E para fechar, Ele não é um filósofo, meu Deus. para fechar, gente, para fechar, o que o Cleito falou eu achei muito interessante. Para fechar de verdade, por quê? Porque não conseguimos manter um relacionamento com a palavra de Deus. Alguém pode me falar assim: William, é falta de tempo. Mas, entrando muito no que você falou, o Brasil é o país que mais acessa no mundo. O Brasil é o que mais acessa o TikTok, o Face, o Twitter, o Instagram, enfim, o WhatsApp. Em média, o brasileiro fica 9 horas por dia conectado. Então, meu irmão, não é falta de tempo. Nós temos que organizar o nosso tempo e, como a Bíblia diz, remir o tempo, porque os dias são maus. Que nós possamos dar a devida importância e tratativa que a palavra de Deus merece. Eu queria encerrar, mas ele me instigou a falar uma última coisa. Sem corte. Sem corte, é natural. Não, vamos embora. A ideia é essa aqui, é natural, gente. Por isso que é dessa forma. A gente precisa priorizar Deus. E priorizar Deus passa por isso. Só que eu quero te dizer que é o seguinte: você que gosta de filme, você que gosta de série, você que gosta de maratonar e muitas das coisas, isso daqui é o único que você tem um spoiler de tudo desde o começo. Você sabe como tudo começou e daqui você vai encontrar como tudo vai terminar. E aí aqui você vai escolher, com o conhecimento que você vai adquirir, você vai escolher como que vai ser o seu fim. Depois lá no grande dia não vai ter como você dizer: eu não sabia. É vida real, né, Cleitão? É vida real, aqui não é Marvel, aqui é vida real. Amém? Então É isso aí. Então jogou até agora, hein? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe, pessoal. Espero ter ficado Até a próxima. É isso aí. Valeu. Tá na para, hein?